Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vai ser avaliando materiais de desenho. E o primeiro que eu escolhi para avaliar foi esse conjunto de lápis da Faber-Castell chamado Super Soft. É um conjunto de 50 cores, eu já tenho ele há pouco mais de 5 anos. E devo dizer que é um lápis que me agradou muito. Qual que é a proposta que esses lápis trazem? Poder desenhar tanto em folhas brancas quanto em folhas pretas ou de diversas cores, mantendo a tonalidade do pigmento, assim como mostra aqui. A proposta também traz que ele é mais macio, é um lápis extremamente macio, e fácil de mesclar as cores. Então é isso que eu vou testar hoje aqui, a mesclagem de cores dele. E uma dica que eu tenho, eu vou dar também de como eu aponto os meus lápis para fazer eles terem uma vida útil maior. E também eu vou testar os lápis para vocês verem a tonalidade de cores que eles têm. Esse blister aqui, atualmente eles não vendem mais nesse blister, eles vendem em caixinhas de papelão. Como vocês... Eita, bati na câmera de novo. Como vocês podem ver, eu coloquei uma fita aqui. Talvez não esteja dando pra ver muito bem. Mas eu coloquei uma fita crepe aqui. E eu numerei os lápis. Do número 1 ao 50. E eu vou pintar eles aqui do lado, colocando o número ao lado de cada um. Assim eu posso identificar os lápis, porque como vocês podem ver, ele não possui nome nenhum de identificação de cor. A única coisa que eles possuem é essa tonalidade aqui em cima, na cabecinha do lápis, e o grafite, mas não possui nome, numeração, nada. E eu acho que esse é o único defeito que esses lápis têm. Então é por isso que eu faço isso. Eu colo a fita crepe aqui embaixo, numero os lápis de acordo com a minha vontade, e então eu pinto. Eu vou usar esses lápis, eu vou pintar um trechinho aqui nessa folha e colocar a numeração do lado. Assim eu posso usar como uma tabela de consulta de cores. E eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Além de testar a qualidade do lápis. Bom, é um lápis que eu adoro, como eu falei, eu tenho ele há mais de 5 anos. Essa folha aqui, se não me engano, ela é 120 gramas. Eu gosto de folhas 120 para cima. Não gosto muito de usar folhas com menos que isso. Bom, vamos começar. Eu não sei se está perto o suficiente a câmera, mas imagino que esteja. O lápis preto, ele é um preto bem forte. De acordo com a forma como você pinta, ele pode ficar bem escuro. Eu vou pintar de diversas formas aqui. Esse vai ser em forma de risquinho, que eu acho que é o mais normal, mais comum que as pessoas fazem. Tem a pintura que é quase em forma de rachura e aquelas que é em bolinha, por exemplo, com esse cinza. A pintura de bolinha geralmente fica com menos traços do que essa aqui de cima. Dependendo se tu fizer sempre bolinhas parecidas e próximas umas das outras, mantendo sempre a pressão do lápis, mas sem, claro, colocar muita pressão para não amassar a folha. Fica muito bom. Agora vamos testar um pouco mais de perto os lápis para vocês verem melhor. Esse aqui é um tom de verde meio escuro. Na folha lisa, vocês podem ver que ele tem uma cobertura perfeita, quase não fica aquele pixelado normalmente das pinturas a lápis. Ele tem uma ótima cobertura e a pintura ela é muito macia. O grafite ele é bem macio de se apertar, como vocês podem ver, a pintura ficou bem fechadinha, não tem falhas. Então, essa parte do que se propõe esses lápis realmente se cumpriu. Prova ter uma ótima qualidade. Muito bem, terminei de testar todas as cores, e algumas aqui, como vocês podem ver, elas estão marcadas com alguns simbolozinhos, como riscos e pontos, que são os que eu vou fazer outros testes. Vou começar com esses aqui em pontinhos, que vai ser um degradê desse laranja até esse amarelo meio limão aqui, pra gente ver como que o lápis vai se comportar. São as cores 37. Vamos começar aqui. Não tá dando pra ver? Acho que tá.
Eu quero fazer a passagem entre essas três cores até formar um degradê. E depois, com as cores 27 e 43, eu vou fazer a passagem de cor do verde para o rosa. São as cores 37, aqui tá 36. A passagem, ela se dá bem suave, pelo que dá pra perceber. Sem muitas rachuras. E o último lápis, que é o 35. Eu já começo mais de cima, que é pra já ir mesclando com as outras cores. Então, eu termino aqui a passagem da cor. Parece que essa última passagem aqui não ficou muito suave, passando diretamente assim. Vou virar dessa forma só pra poder tentar misturar todas as cores. Deixa eu pegar a cor anterior a essa, a 36. E fazer uma mesclagenzinha. Pronto, ficou uma passagem bem suave entre as cores. E agora vamos para as cores 27 e 43, aqui. Para fazer a passagem do verde, desse verde mais escuro, para esse roxo, acho que dá para chamar um rosa meio roxinho, talvez. Se eu fosse dar um nome, eu diria que é uma cor de amora, não sei. Vamos lá. Começo com a cor bem fechadinha e vou suavizando a pintura. Então, cadê a cor 43? Aqui. Eu vou pegar desse lado aqui e vou indo pra lá e fazer elas cores finalmente se encontrarem. E vamos ver o que acontece dessa mistura muito louca. Verde de novo. Vamos misturando e assim, vai passando uma cor por cima da outra até dar o estilo que você gosta. O efeito que você gostaria de atingir. Eu escolhi duas cores bem difíceis de mesclar, mas é justamente para ver a eficácia do lápis. Acabou ficando um tom meio azulado no meio, mas tudo bem, a gente tenta consertar. Vou pegar só mais um pouquinho do verde de novo. E aqui está essa passagem. Eu acho que deu pra perceber que aqui tá o número 49 e é uma caixa com 50 lápis. Faltou um lápis aqui, que é o lápis branco. Então eu vou passar ele aqui nessa mesclagem pra gente ver se muda alguma coisa. Aqui está ele. E vamos ver. Geralmente, o lápis branco, ele deixa os desenhos, as pinturas, um pouco mais opacas. E eu imagino que é isso que vai... Na verdade, eu imagino não, aqui está acontecendo, está ficando um pouquinho mais opaco, não está mais tão brilhante a pintura. Porque como o lápis, a mina do lápis, que é esse grafite que fica dentro, ele é de cera, então frequentemente fica brilhante, porque o papel está encerado, literalmente. Com o branco, as cores ficam um pouquinho mais opacas. Eu acabei de passar aqui.
E acho que está dando pra ver, eu estou com uma janela logo à minha frente aqui, então acaba dificultando um pouco. Mas deu certo. Agora vamos para a parte final do vídeo. O lápis de cor 21 que eu pintei naquela folha, ele estava numa situação lamentável. Olha essa ponta. Acabada. Provavelmente fazia tempo que eu não usava ele, por isso eu não apontei esse lápis. E é isso que eu vou fazer agora. Eu aponto utilizando o estilete, porque melhora a vida útil do seu lápis, vai a favor da fibra da madeira, assim não quebra tanto. Abra o máximo que você puder o seu estilete para evitar lesões. Se você for menor de idade ou nunca tiver mexido com estilete antes, peça ajuda, por favor, não vamos nos machucar. E aqui você vai tirar pequenas lasquinhas. Aqui, por exemplo, acabei de tirar uma bem pequenininha e bem fininha. Lembrando que na hora que você está passando o estilete pelo lápis, se o estilete trancar e não ir mais, é porque tá errado. Você tem que parar e começar de novo o corte. Não pode ser difícil de passar o estilete pelo lápis, porque isso é um grande indicativo de que você está fazendo errado, que você está provavelmente quebrando o seu lápis. Então, a partir do momento que você passar o estilete e trancar, significa que está errado, retire ele e começa de novo. Sempre com lascas finas e com paciência, tá? Aqui eu separei um potinho para guardar, para usar de lixinho para as casquinhas do lápis, quando ele fica com uma quantidade considerável eu esvazio. E assim, obviamente, o teu lápis não vai ficar com aquela ponta fininha. Então, o que eu recomendo? Você vai pegar uma lixa de unha, por exemplo, e vai raspar a pontinha do seu lápis para você afiar a ponta dele, caso você precise. Separa uma lixa de unha especificamente para isso, para você não ficar sujando todas as lixas de unha da sua casa. E óbvio que existem lixas específicas para lápis, só que é difícil de achar e em alguns lugares é muito caro, então não vale a pena. Eu prefiro utilizar lixinha de unha mesmo. Já atende o que eu preciso, já me ajuda. E por que eu resolvi optar pelo estilete para apontar os meus lápis? Porque, como eu falei, vai a favor da fibra da madeira, enquanto que o apontador, quando você gira ele tá indo contra a fibra da madeira, logo podendo quebrar e até mesmo partir o grafite de dentro do lápis. E não é isso que a gente quer, porque muitas vezes a ponta ela fica muito sensível, muito delicada e quebra com facilidade. Assim, você tem que apontar com mais frequência e o teu lápis acaba ficando com uma vida útil menor. Aqui já tá apontado, tá uma ponta que já me agrada bastante, eu não sou muito apegada a pontas afiadas para lápis, então para mim isso já é o suficiente. E é isso, pessoal. Mostrei uma indicação de lápis e ensinei como eu aponto as minhas coisas. E, obviamente, dei essa dicasinha, caso o seu lápis não venha com o nome da cor estampada no lápis, você pode fazer isso, colocar uma fita crepe, escrever o número e então fazer uma cartilha para consulta de cores, que é muito prático e ajuda para combinar os seus desenhos. Bem, combinar as cores que você vai pintar os seus desenhos. Bem, é isso aí. Tchau e até a próxima!